Aleluia! Responda rapidamente onde você se encaixa. Você é evangélico? Você é crente? Ou você é cristão? Eu sei que para algumas pessoas tudo isso parece ser sinônimo, mas na verdade são aspectos bem diferentes diante do cristianismo. Há uma diferença enorme entre ser evangélico, crente e cristão. Ser crente é acreditar em alguma coisa. É muito parecido com o pensamento positivo, ou seja, a fé na própria fé. Fé para os crentes é fé em alguma coisa, mas não necessariamente em Jesus. A ideia é mais ou menos essa: eu creio que vai dar certo, eu creio que a minha vitória virá. Ser evangélico significa ser não católico, membro de alguma igreja evangélica e seguidor das doutrinas morais ensinadas por seus líderes. Boa parte dos evangélicos são ao mesmo tempo crentes, porém, nem todos os crentes são evangélicos. Ser cristão, por outro lado, implica em ser alguém diferente dos crentes e dos evangélicos. É possível alguém ser cristão e estar em um grupo religioso crente ou evangélico, mas impossível o contrário ser verdadeiro. No sentido cristão, a fé é o ponto de partida da vida cristã, sendo baseado não na religiosidade humana, mas no relacionamento das pessoas com Deus através de Jesus. Diante de tantos escândalos de evangélicos em nosso país, em nossa cidade, muitas pessoas estão entrando em crise com o que a gente de igreja está fazendo, entrando em esquemas de desvios de verba pública, de assassinatos, de falcatruas e de desvios morais. Isso tudo nos ensina algo muito importante. Ser parte de uma igreja evangélica não é sinônimo de uma vida transformada. Temos aprendido que a nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne, é caída e rebelde a Deus. Desde que nascemos, somos egoístas, pensamos apenas em nossa felicidade e desejamos que os outros vivam em função de nós. Confundimos justiça com vingança, confundimos religião com relacionamento com Deus. E o resultado é esta triste realidade: pessoas que falam o nome de Deus, mas têm o seu coração longe dele. É o que o Espírito Santo falou através do profeta Isaías e foi citado por Jesus no Evangelho de Mateus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Tudo o que evangélicos e crentes fazem são regras ensinadas por homens. Foi formada uma geração que se diz defensora da moral e dos bons costumes, que se levanta contra todo tipo de ação contrária à tradição evangélica, mas que no fundo acaba caindo no mesmo pecado que se diz lutar contra. E é uma pena, de verdade. A Bíblia fala muito sobre a graça, porém, muitos de nós não conseguimos entender ao certo o que é viver pela graça. Por isso, diante desse quadro tão trágico, não basta olharmos para o que não deu certo. Precisamos compreender o que é viver pela graça. E eu quero convidar você a lermos a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nesta carta, Paulo apresenta algumas orientações a Tito sobre o seu cuidado pastoral com as pessoas na ilha de Creta. Tito era filho de Paulo na fé, ou seja, alguém que foi discipulado por Paulo. E nada mais comum do que Paulo dar orientações acerca de como Tito deveria se comportar para continuar o seu papel pastoral na ilha. Foi exatamente o que encontramos relatado no texto. Não basta apenas apontarmos o que é errado, devemos apresentar um paradigma do que é certo. O capítulo 2 é iniciado dessa maneira: mas quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Em um mundo onde muitas pessoas seguem regras ensinadas por homem, que levam as pessoas a honrarem a Deus apenas com os seus lábios, mas terem o seu coração longe dele, é importantíssimo combatermos os falsos ensinos acerca da nossa fé. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus, que resulta em um relacionamento comigo mesmo, com o próximo e com a criação. Cristianismo é a proposta de Deus para consertar o mundo caído e estragado. Perceba que eu disse que o cristianismo, esse movimento ao redor de Jesus, é que é a proposta de Deus para consertar o mundo caído e estragado, e não a igreja.
Os versículos 11 e 12 iniciam de que forma nós somos mudados pelo poder do Evangelho. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ou seja, a todas as pessoas. Salvação, biblicamente falando, tem o sentido de resgatar alguém que estava em perigo. É aquela imagem que eu gosto sempre de compartilhar com vocês. Imagine uma praia lotada. Há um guarda-vidas a postos, cuidando das pessoas. Em determinado momento, a pessoa está se afogando. Então, em meio ao seu afogamento, a pessoa sai da água em direção ao guarda-vidas para dizer a ele: olha, eu estou me afogando e eu preciso ser salvo e eu escolho ser salvo. Pode ir até lá me salvar? Você já viu essa imagem? É óbvio que não. Eu também nunca vi. Exatamente porque quem está em perigo não consegue salvar a si mesmo. E é disso que Paulo está falando. A graça de Deus se manifestou salvador a todos nós. E mais do que isso, além de nos resgatar, a graça nos transforma de dentro para fora. E essa é a enorme diferença entre ser evangélico e cristão. Porque para os evangélicos as mudanças devem ocorrer de fora para dentro. Por isso são estabelecidas uma série de regras morais rígidas para que as pessoas sejam diferentes. Não pode isso, não pode aquilo, essa roupa não pode, essa alegria então, nem pensar. Para os cristãos, graça nos transforma de dentro para fora, porque ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A palavra de Deus nos ensina em João 16,8 que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são as regras de fora que nos fazem mudar de vida, mas as mudanças promovidas pelo Espírito dentro de nós é que nos transformam de verdade. A graça de Deus é que nos ensina a renunciar à impiedade. E impiedade tem a ver com a nossa relação com Deus. Paulo gostava de usar essa palavra para dizer o quanto estamos distantes de Deus. E uma das formas mais impiedosas de nos relacionarmos com Deus é a partir da religiosidade humana. Se eu me empenho para melhorar cada vez mais, eu, na verdade, sou aquele banhista que está se afogando na praia. Eu me salvo a mim mesmo, ou seja, algo que não existe. Por isso é a graça que me transforma de dentro para fora em minha relação com Deus através de Jesus. Mas a graça de Deus também nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Essa expressão que Paulo usou tem a ver com carne, essa mentalidade caída, a forma de pensar e viver como se Deus não existisse. No final, quem vive para satisfazer apenas os seus próprios desejos, vive como se Deus na verdade não existisse. Paulo gostava demais de explicar que as pessoas que ainda não foram salvas têm essa mentalidade carnal, inclinada apenas para si mesmos, enquanto as pessoas que foram salvas têm a mentalidade de Cristo. E isso é fruto da ação da graça de Deus nas nossas vidas. Porém, mais do que isso tudo, a graça nos ensina também a vivermos de maneira sensata. O que leva uma pessoa que diz seguir a Deus, mandar matar o seu próprio marido? O que leva uma pessoa que frequenta uma igreja a desviar dinheiro da empresa na qual trabalha para benefício próprio? O que leva alguém que se diz seguir a Deus a atacar pessoas nas redes sociais por posicionamento político diferente do seu? Tudo isso e muito mais revela o quanto essas pessoas foram ensinadas a seguir regras ensinadas por homens. O resultado? Uma vida insensata. E uma das maiores evidências de que alguém é de Cristo é a sua vida sensata, porque isso é uma ação da graça na vida da pessoa. A graça ensina as pessoas a viverem dessa maneira, e essa vida sensata, segundo o versículo 12, é observada em uma vida justa e piedosa. De novo, são duas palavras que Paulo usava bastante sendo dirigido pelo Espírito. Quando a minha relação com Deus é impiedosa, a minha relação com as outras pessoas e com a criação é injusta. É sobre isso que vem a ira de Deus, conforme relatado em Romanos. Mas a graça, essa ação sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, nos ensina a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa neste mundo caído. A partir da graça, a nossa relação com Deus é transformada. Vivemos na certeza e convicção de que Ele existe. Por causa disso, vivemos uma relação adequada com os outros e com a criação, não mais baseada na injustiça e vingança, mas na justiça restaurativa de Deus, onde tudo se faz novo. A graça também nos ensina a viver na dimensão correta do tempo, não mais movidos pela urgência do tempo, mas pelo senso da eternidade.
Como lemos no versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um dia, tudo isso que vivemos e experimentamos aqui será completamente transformado e renovado pela ação restauradora de Cristo Jesus, quando surgirão novos céus e nova terra. Mas enquanto o bendito dia da gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo não chega, vivemos hoje como se Cristo voltasse amanhã. É o que nos ensina o versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Enquanto aguardamos a manifestação restauradora de Cristo Jesus em nosso mundo, vamos realizando nesse mundo a restauração que a graça de Deus está realizando dentro de nós. Jesus nos remiu de toda maldade, nos purificando para si mesmo, para realizarmos boas obras. Perceba a diferença gritante. As religiões ensinam que devemos ser bons para sermos purificados. No Evangelho de Jesus, porque fomos primeiramente purificados, é que fazemos boas obras, para que não haja nenhum tipo de interesse. Agora, de maneira prática, como está a sua vida com Deus, consigo, com os outros e com a criação? Você ainda vive como se justiça fosse vingança? Você ainda vive como se Deus existisse para fazer você feliz? Então você não compreendeu nada sobre o Evangelho e sobre Jesus. Na melhor das hipóteses, você ainda é um evangélico, um crente, que tem seguido regras ensinadas por homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Que a sua vida seja um testemunho das mudanças poderosas que o Espírito Santo tem realizado em você, de dentro para fora, a partir da graça, e dessa maneira você realize nesse mundo a restauração que a graça de Deus está realizando dentro de você, através de boas obras, enquanto você aguarda a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Pai, que a Tua Palavra encontre em nós terra fértil, solo propício para a semente do Teu Evangelho brotar, germinar e fazer surgir em nós o fruto do Teu Santo Espírito. Que haja mudanças profundas em nós, de dentro para fora. Aquilo que nós não conseguimos mudar em nós mesmos, que sejamos alcançados com a Tua graça e dessa maneira transformados por completo para sermos parecidos com Jesus. E dessa maneira comecemos a restauração deste mundo, desta terra, até aquele glorioso momento em que haverá novos céus e nova terra, e o Senhor Jesus será completamente manifestado em sua gloriosa e bendita forma de ser e de existir. E que assim seja, por Tua causa em nossas vidas, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Espero vocês no próximo domingo, está bem? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até.